Olá, olá, bom dia. Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje no livro de Levítico, capítulo 8 em diante. Consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação da porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. A Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o efode, e cingiu-o com o cinto lavrado do efode, e ofertou com ele. Depois pôs-lhes o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar de todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes a tiara, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fissura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, e a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo, fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a frissura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espada à direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espada à direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele. E santificou Arão, e seus vestidos, e seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne,
diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do figo de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a frissura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou, segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que o cobre, a frissura, e os rins e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossos vestidos, para que não morras, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem,
este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-as sem levedura, junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor lhe tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasses a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o sangue para dentro do santuário, certamente havias de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado, e o sucederam perante o Senhor, e tais coisas me sucederam, e eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor. E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Amém.